Olá, bem-vindos ao Brazilian Mindset Podcast. Hoje eu vou entrevistar a doutora Virgínia Kinsella. Ela é formada em medicina pela PUC de Porto Alegre e fez especialização em oncologia no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ela veio para os Estados Unidos em 94 fazer pesquisa e também foi onde ela conheceu o seu esposo aqui, o David Kinsella. Ela fez residência em medicina na Texas Tech e mais 3 anos de oncologia na George Washington University. Atualmente ela trabalha no Texas Oncology Cancer Center, em Plano, no Texas, onde ela tem parceria com mais 8 médicos oncologistas e juntos eles atendem cerca de 200 pacientes por dia. Uau! Doutora Kinsella, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Oi, muito obrigada por essa oportunidade. É sempre bom a gente conversar na nossa língua nativa, em português. E eu estou muito feliz de participar do seu programa. Obrigado pela oportunidade. Doutora Kinsella, eu já tenho, assim, o seu nome em mente há um tempo, né? Porque teve outros convidados do podcast que falaram do seu trabalho e que foram seus pacientes. Acho que eu posso até divulgar aqui, porque falaram isso publicamente, né? E essas pessoas falaram assim, literalmente, ela foi um anjo na nossa vida. Então, assim, guardei isso no meu coração e falei, um dia eu quero entrevistar ela. E eu tô tão feliz que hoje tá dando certo e gostaria de conhecer mais da sua história. Então começa contando um pouco de onde você é no Brasil e como que você se tornou uma médica oncologista aqui nos Estados Unidos. Muito bem, então, eu sou gaúcha de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre e uma família de classe média no Brasil. Minha mãe era professora, meu pai era bancário e nós somos 5 filhos, 4 mulheres. E no final, minha mãe teve um menino, né? Eu tinha 14 anos, eu sou a mais velha das 4 meninas, e uma classe média, não comum. E essa história de eu me tornar médica foi, assim, um chamado que eu acho, porque eu sou uma pessoa de muita fé e sempre quis ajudar o próximo. Eu me lembro, assim, meu primeiro assim, contato de querer ajudar foi quando eu tinha 5 anos. Eu me lembro que a gente estava no jardim da infância e as mães nos levavam assim numa pracinha no final da aula. E eu me recordo que a gente tinha aqueles balanços, né, o swing. E aí um menino caiu e esfolou o joelho muito feio, assim, ficou um tampão. Aquele joelho dele começou a sangrar. Eu me lembro que todo mundo se apavorou vendo aquele sangue, todo mundo saiu. E eu disse, não, mas eu tenho que ir lá ajudar o pobrezinho, né, que tá ali. Aí eu digo, mãe, eu vou lá ajudar ele. Aí eu fui, e aí aquele flete, assim, né, o tampãozinho do joelho, eu disse, tu quer que eu puxe para você? E a minha mãe disse, não, não faça isso. Eu me lembro que desde então eu tive é como mesmo um chamado de ajudar o próximo, e sempre foi uma coisa muito forte para mim. Eu sou uma pessoa de fé, né? Cresci na família cristã muito forte, vai à igreja todos os domingos, essa coisa toda. E eu me lembro que o meu pai sempre me conta essa história, que com 10 anos ele disse que eu cheguei para ele um dia assim, né? E a gente vivia simples, usava aquele chinelinho havaiano de dedo. Ele me disse: Tu chegou assim para mim com aquele seu chinelinho. E disse: Pai, eu já decidi, eu vou querer ser médica, eu quero ser médica. E desde então foi, né, a jornada. Quando você tem isso no seu coração, eu estudei, e eu, com 17 anos, foi a minha primeira vez que eu fiz vestibular não, em Porto Alegre. Não passei no vestibular. Fiquei muito frustrada, porque eu era boa estudante, mas vestibular só tem três, na época tinham só 3 faculdades de medicina em Porto Alegre, que era a URGS, né, que é a Universidade Federal, a Católica de Porto Alegre, que é afiliada à Santa Casa, e a PUC de Porto Alegre. Eu me lembro, não vou desistir, vou tentar de novo, mas eu pensei também que se eu não fosse médica, eu não gostaria de estar no meio médico. Tipo assim, às vezes tem pessoas que dizem, por que você não vai ser enfermeira? Eu não sei, eu tinha aquela chamada que eu queria ser médica. Então, Uhum. eu apliquei para fazer direito. Eu disse, naquele ano mesmo, porque eu não tinha entrado na medicina, daí eu disse, eu vou fazer outra coisa enquanto isso. E aí eu entrei na faculdade de direito e fiquei fazendo um ano de direito, mas ainda naquele ano eu pensei, mas eu quero ser médico, eu quero ser médico. Daí eu disse, eu vou fazer de novo. Aí eu pensei, porque se eu conseguir entrar na faculdade de medicina agora, eu vou, mas se eu não conseguir, eu vou me tornar uma advogada. Isso que eu pensei. Não, aí vou desistir da medicina.
Mas aí, com a graça de Deus, estudei, passei, eu acho, porque eu já estava mais tranquila, porque eu já estava encaminhada, já tinha uma professora. Aí entrei na Faculdade de Medicina da PUC, que são 6 anos. Eu tinha 18 anos, fiz 6 anos, me formei com 24. Aí fiz internomedicine, fiz oncologia. E quando eu estava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, isso é uma coisa assim, o Hospital de Clínicas tem pesquisa e tinha um meu mentor, que é o Gilberto Schwartzman, que na verdade é assim, uma pessoa inteligentíssima, entrou na Academia Brasileira de Medicina, e ele tinha voltado da Europa, porque ele era o diretor do EORTC, que é o European Organization for Research and Treatment of Cancer. E lá no Hospital de Clínicas, todos os que treinavam em oncologia vinham para os Estados Unidos. E eu não tinha nada ainda alinhavado, não tinha, porque eu não era do Hospital de Clínicas, eu era da PUC e fui para o Hospital de Clínicas. Então, ele me disse, olha, se você quiser Uhum. no frontline da medicina no Brasil, em oncologia, você tem que ir para os Estados Unidos. Ele falou assim, bem claro, e falou, você fala inglês? Eu, Ah, aquele inglês do colégio, né? Eu disse, olha, não falo inglês perfeito. Ele falou, tem que falar. Tem que então falar. foi aí que nasceu De vir essa ideia de ir para os Estados isso, Unidos. porque eu senti, se eu quiser estar em frontline na oncologia, né, na primeira linha de oncologia, e no Brasil você gosta de ser professor da universidade, então eles queriam que eu fizesse um mestrado para voltar, porque você no Brasil pode fazer as duas coisas, ser professor da universidade e ter a clínica privada, que é, na verdade, os oncologistas mais conceituados, eles fazem as duas coisas. Então ele me falou, você tem que ir. Então, eu comecei a batalhar no meu último ano de treinamento, comecei a fazer pesquisa com o Gilberto, e aí a gente publicou, nós conseguimos publicar um papel, né, um artigo no JCO, que é o Journal Clinical of Oncology, que é muito assim, né, para você publicar não é fácil, a gente publicou um papel, e isso me deu, né, um pouco mais de currículo, melhorou meu currículo, e aí eu consegui uma bolsa para vir para cá por um ano para fazer pesquisa. Era pesquisa mesmo no laboratório, pipetar células, coisa e tal. E depois eu ia voltar no Brasil, voltar para o Brasil e voltar para os Hospital de Clínicas trabalhar com esse pessoal que eu tinha conseguido vir para cá. Então, e quando eu estava aqui 4 meses, aí eu saí e conheci meu esposo. Aí foi que a minha vida mudou, né? Porque daí eu pensei, porque quando eu estava fazendo minha pesquisa no laboratório, eu assistia às reuniões clínicas do hospital, né? Que era University of Kansas City, Missouri, em Kansas City. E nesse período, eu conheci um brasileiro, sempre tem um brasileiro. Tinha um brasileiro de origem coreana, que ele era do né, Brasil e estava terminando o fellowship, né, o treinamento de oncologia na UMKC. E ele me falou assim, olha, falou, Virginia, se tu quiseres fazer oncologia nos Estados Unidos, ele falou, tu vai ter que fazer tudo de novo. Ele falou, eles não vão aceitar o teu degree do Brasil, que eu recente tinha terminado. Ele falou, você vai ter que fazer as provas, você vai ter que fazer medicina interna 3 anos e oncologia. Ele falou, são 6 anos, ele falou. E eu falei, porque eu estava namorando o David e pensando, bom, eu vou voltar para o Brasil, aí a gente vê como é que fica, né? Mas ele me disse assim, me deu um choque térmico. Ele disse, se você quiser ficar aqui, não vá. Começa já, porque senão... Na época, eu me lembro, eu estava com 30 e poucos anos, e ele disse, você vai ter que fazer tudo. Eu falei, aí eu fiquei pensando, né? Eu fui para casa, falei com minha esposa, disse, meu Deus. Não, na época, ainda não estávamos casados. A gente estava só namorando, porque a gente, na verdade, acabou. Eu conheci ele e em 6 meses de namoro, a gente casou, porque eu tive que decidir se eu ia ficar ou se eu ia voltar. E aí, para mim ficar, minha bolsa de estudos tinha acabado. Eu tive que. Daí, bom, aí casamos, né? Uau. A família não veio, porque foi assim um casamento meio nas pressas, porque o meu pai, até eu liguei para minha família e disse: Olha, eu estava namorando o David, a minha irmã já tinha vindo me visitar aqui, ela conheceu ele, e como hoje ele era também de família cristã, meu pai aliviou ele um pouco, e como ele tinha uma família muito unida, e tinha pai, tinha mãe, e meu pai viu as fotografias da família dele, meu pai ficou mais tranquilo, e disse, bom, se é isso que tu tem que fazer, então eu casei sem nenhuma pessoa brasileira, da minha família. Na verdade, tiveram brasileiros que foram amigos que eu conheci aqui,
Interessantemente, eu sempre quando eles, o meu lado da igreja estava cheio, porque os brasileiros, tudo que eu conheci tinha um clube de brasileiros em Kansas City, todo mundo veio, né? E foi muito legal isso, porque é isso que eu acho que é o brasileiro é camarada, todo mundo sabe. E também, na verdade, quando eu estava em Kansas City, na época, eu cheguei no verão, mas eu não conhecia muitas pessoas assim, né? Ia para o laboratório, laboratório para casa. E eu tive dois acidentes de carro, assim, muito feios. E fui para o hospital e me machuquei. E aí eu liguei para casa e disse, mãe, eu estou voltando porque eu não quero morrer aqui nos Estados Unidos sozinha, porque eu tive dois acidentes de carro, assim. Um foi um cara bateu de frente na gente e eu fiquei meio, que isso acontecer, né? Porque você não pensa que coisas assim podem acontecer, mas a minha mãe, muito sábia, me disse: tu te lembra quanto que tu batalhou para conseguir ir para os Estados Unidos? Porque foi uma batalha, né? Muito aplicando, mandando seu currículo. Ela falou, vai passar, tu tá assim, né, com essa do acidente, porque eu já estava pronto para pegar a minha mala e voltar para o Brasil. A minha mãe disse, não, É. se a minha mãe tivesse me dito, vem, volta, não, que isso, que coisa trágica que está te acontecendo, né? Eu me cortei aqui, tive que fazer ponto, fiquei com... E a minha mãe disse, não, Graças a Deus pela sua mãe que te incentivou. a minha mãe disse, fica, e eu fiquei. Mas foi uma batalha, assim, tipo, por exemplo, tá, então eu estava em Kansas City, daí terminei minha research, meu treinamento de pesquisa, não voltei, né, para o Brasil, fiquei, casei, e aí eu disse, e agora, o que que eu faço? Não tinha dinheiro, naquela coisa toda. Aí eu disse, eu tenho que estudar para fazer os testes, né, fazer. Aí, na verdade, como eu já era oncologista, quando você faz esses testes, você tem que fazer desde lá da anatomia, que é o step one. Anatomia, fisiologia, bioquímica, aquela coisa assim, você tem que saber quantos ATPs no ciclo de Krebs, aquelas coisas que eu já tinha passado anos, aí tive que sentar e estudar realmente. E para fazer isso, eu fiz um curso, tinha um curso que chamava Cábula, na época a gente não era. Isso nos anos 97, foi em 1997, você não tinha assim, vai na internet, estuda, né? Eu tinha que, então, esse curso que eu sentava lá, assistia e eu me lembro que o curso era carérrimo, e a gente botou no cartão de crédito, porque eu disse para o meu marido, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer, eu não vou voltar para a medicina. Aí fizemos, Muito sacrifício, né? um baita de um sacrifício. E então, não, é uma história um pouco longa. Aí passei nos testes, né? Passei. E eu pensei, agora passei, tá. Aí vem a parte da residência. Aí passei nos testes, aí apliquei meu primeiro ano. Tudo para mim é na segunda vez. Não consegui nenhuma vaga também. Não consegui. Não consegui nenhuma vaga. Eu apliquei para vários locais nos Estados Unidos. Eu consegui 10 entrevistas. Fui a Chicago, fui a Nova York, fui a Miami. Não consegui entrar para a residência. Aí eu me lembro que eu ia para casa assim, chorava, né? Ficava frustrada. E também essa é a parte que eu acho que eu sempre digo, a fé, né? Porque eu pensava, no final das contas, eu falei, Deus pode me abrir os caminhos, eu não vou desistir. Eu rezava e ia e diz, Deus me ilumina, Deus me ilumina. E aí, no ano seguinte, apliquei de novo. Mas é aquela coisa, né? Depois que você já está indo pela segunda vez, eu pensei, mas e se agora essa segunda vez não acontecer? Mas eu disse, eu rezei a Deus e pedi, você sabe quem eu sou, que eu vou trabalhar com a minha fé e tudo. E na segunda vez, eu consegui uma vaga em Houston, na UT. Aí mas só era um ano só. E era só um ano, e eu precisava de 3 anos garantidos. E aí, o diretor do programa, que era 3 anos, era outro diretor. E eu fui para ele e perguntei, hey, quais são as minhas chances de eu conseguir entrar aqui para o seu programa no ano que vem? Ele falou, olha, a gente geralmente tem uma, duas, três vagas, mas ele falou, geralmente tem quatro, cinco candidatos e vai depender da sua, como você se desempenhar, do seu desempenho e se você foi uma escolhida, tem chance, mas eu falei, eu não posso te prometer que vai ser você, porque vai depender de como você fizer esse ano. Aí nisso eu estava pensando lá, matutando, rezando, eu falei, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer tudo possível para mim ser uma das escolhidas, né?
E no meio termo eu tinha entrevistado em Texas Tech, em Lubbock, o diretor do programa, nunca me esqueço, era 4 de julho, eu estava com a família do meu esposo em Kansas City, eu recebi essa ligação dele, disse, ó, eu, nós não tínhamos selecionado para os primeiros 7 candidatos, mas um dos nossos candidatos desistiu e nós estamos te oferecendo a vaga dos 3 anos. Eu pensei assim, olha como Deus é Uau! poderoso, né? Porque eu estava naquele, eu já estava até com o meu crachá da UT em Houston, mas aí ele me chamou em Lubbock, eu disse, olha, eu falei com meu esposo, eu vou ter que ir para Lubbock, porque na época o David já tinha não, acertado um emprego em Houston, mas a gente não tinha filhos ainda, porque eu também pensei muito, eu disse, eu não posso ainda ter neném até que, eu queria ter muito filho, mas eu disse, eu não vou, até que eu consiga entrar na minha residência, né? Então, eu casei, fiquei 5 anos casado sem ter filhos. O meu primeiro filho nasceu, eu tinha 35 anos. E nasceu em Lubbock, que foi meu filho. Então, daí fui para o Texas Tech. Daí, quando você entra no sistema, aí você já é mais aceita, né? Porque, mas, voltando um pouquinho disso, quando eu estava tentando aplicar, aquele ano que eu não consegui, eu me mudei para Houston. E, na verdade, foi porque eles me disseram, por que que eu não consegui entrar, né, na residência? Porque eu tinha passado nas provas, já era médico. Eu disse, mas tu não tem carta de recomendação de nenhum americano, tuas cartas são tudo do Brasil. Ninguém nem sabe quem são esses médicos do Brasil. Claro que no Brasil eram pessoas muito, conceituadas, mas eles falaram, tu tem que ter Aham. carta de recomendação de americano. E eu falei para o meu esposo, eu estava morando em Kansas City, eu disse, olha, eu tinha tentado várias vezes ir no hospital, batia na porta com o meu currículo, pedia, posso fazer treinamento? Não, 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 não. Aí tinha, isso que é coisa da nossa conexão com brasileiros. E eu tinha 2 brasileiros em Houston, um no MD Anderson, que era o Antônio Buzeide, e um no Instituto do Coração, que era um cardiologista gaúcho, bem conceituado. E eu tinha um amigo meu que na época, ele estava fazendo pesquisa no MD Anderson e ele era meu estudante quando eu era fazendo oncologia no Hospital de Clínicas. E ele veio para os Estados Unidos e estava fazendo pesquisa no MD Anderson. E eu liguei para ele, ele disse: Olha, Virginia, tenta vir para cá, porque eu falo que tem 2 brasileiros aqui, eu vou falar com eles, porque se eles te aceitarem no time deles, tu consegue as cartas, entendeu? Porque se chama observership. Eu tinha que ter carta de recomendação para endorse, para não me aceitar na minha aplicação para residência, que eu não tinha carta de americano. E esses brasileiros estavam muito bem colocados. O Antônio Buzeide até hoje ele é, na verdade, ele acho que agora está em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Ele é o oncologista de muitas celebridades no Brasil. E até o pai dele foi ministro da Justiça em São Paulo, e ele era assim, uma pessoa excelente. Eu tive a oportunidade, quando ele estava nos Estados Unidos, ele me aceitou no time dele. Então, ele tratava de pessoas com câncer melanoma, era a especialidade dele. E ele disse, tá, eu mandei meu currículo, ele disse, vem para cá, para o MD Anderson, e eu fiquei fazendo rotações com ele. Eu me lembro que na época, é engraçado isso, as pessoas às vezes não sabem que no Brasil a gente fala português, né? Eles pensam que você fala espanhol. Então, Fala espanhol. faço. Todo tempo no hospital me chamou. E aquela doutora ali é do Brasil. Vem aqui porque eu preciso traduzir o negócio em espanhol. Eu falei, eu não falava espanhol, sabe? Mas aí ninguém sabia. E eu, como eu entendia um pouco, né? A gente entende. E ali começou dali que só me chamava, porque. E eu me lembro que o doutor Buzetti disse, vai lá que tu consegue. Vai, porque às vezes os pacientes. E a gente conseguia devagarinho. Aí eu comecei a estudar um pouco mais as palavras, e os pacientes me diziam, por exemplo, eu dizia joelho. Não, não era joelho, é rodilha, rodilha. E aí aquelas coisas. Aí eu começava a falar, e daí. Aí fiquei no MD, fiz várias votações, consegui, né, cartas de recomendação, e foi assim que eu consegui entrar. Mas uma coisa eu me lembro que, por exemplo, o que você disse das diferenças da medicina. No começo eu ficava chocada, assim, como os médicos eram frios com os pacientes. E não, é uma coisa, é cultural, né? É cultural. É, Porque, por exemplo, você tem um paciente jovem de 20 anos que tem um câncer avançado, eles vão dizer o seu prognóstico. Porque quando os pacientes, qual é o meu prognóstico? Qual é a medida do meu prognóstico? Aí
eles dizem assim, ó, você tem tanto tempo, isso assim, na carinha, né? E eu achava aquilo assim, os pacientes ficavam, né, às vezes chorando, e eu dizia, mas por que que tem que ser, por que que não usa um pouquinho de mais de tática, não sei o que. Ele falou, ah, você vai ter que se ajustar, porque assim, né, aqui eles são muito assim com a informação que é publicada, qual é o data, qual é a literatura, então isso eles têm essa coisa de eles têm que ser verdadeiro com aquele data. Então, Muito rígido. muito rígido. Mas eu pensei, mas é uma pessoa, você tem que dizer ali na cara dura, e ele dizia, segue aqui, ele falou, quando você tiver no seu próprio consultório, aí você pode ser quem do jeito que você é, mas aqui você até que você fizer a sua graduação, entrar, fazer medicina interna, fazer oncologia e ter o seu board certification, você vai ter que fazer como o sistema é. E eu me lembro isso, às vezes eu às vezes ficava com muita assim, aquilo afetava o meu coração, sabe? Porque eu sempre também quis ficar, eu pensei assim, eu queria ficar com aqueles nos centros de oncologia grandiosos dos Estados Unidos, MD Anderson, NIH, eu falei, aqui. E depois que eu passei nesses lugares, eu senti, eu não quero ficar aqui. Por, por razões, eu falei, eu quero ser mais uma médica da comunidade, também simples, mais simples, porque nos bastidores da medicina também existe muita competitividade entre os médicos, né? Isso é uma coisa assim que é no back burner, né? Que ninguém fala, mas é quase que assim, alguns departamentos, eles não são realmente todo mundo unido, cada um está fazendo uma pesquisa para. Eu estou fazendo minha pesquisa, você está fazendo a sua. Chegou um paciente ali, ele pode servir para mim e para você. Aí aquela tem um pouco de disputa, sabe? E essa parte, Uhum. bom, eu sou já estrangeira, já estou nadando contra a maré. Vou tentar me colocar nesses centros de prestígio. Eu pensei, não. E também a segunda parte importante também é que eu também queria ter família, entendeu? E eu pensei, isso já estava tarde para mim ter meus filhos, né? Então eu disse, não, eu quero ser uma médica, um oncologista boa, trabalhar na comunidade. Como eu já tive que fazer tudo de novo, que foram 6 anos, né? Então, na verdade, eu treinei 18 anos, né? Então, quando eu Uau. estava em DC, fazendo meu treinamento de oncologia, o chefe, ele era o diretor da ASH, que é a American Society of Hematology. Um dia eu estava conversando com ele e ele me falou assim, eu acho que tu foi para as pessoas que teve mais training, formal training, de, que eu conheci. Ele falou, porque eu fiz os 6 anos de medicina na PUC, depois 3 anos de internomedicina no Brasil, 3 anos de oncologia no Brasil, e de novo 3 anos de internomedicina. Então, isso, na verdade, me deu, assim, aquela coisa do olho clínico, sabe? Às vezes eu vou no hospital, eu olho o paciente, eu já quase já sei o que está acontecendo. Isso, acho que é da experiência de ter tido em tantos hospitais. Outro dia eu tinha uma caixinha, assim, que eu olhei, eu tinha 20 badges, assim, os meus badges de tudo que é lugar que eu passei, de NIH, UT, MD Anderson, eu também tinha um badge do Instituto do Coração, que é cardiologia, né? Porque esse também foi um médico muito importante que me ajudou muito. O nome dele é Emerson Perim, cardiologista, e ele estava fazendo pesquisa de células stem cells, células tronco, para consertar, né, bloqueio da artéria coronária, que ele é cardiologista, e parte da pesquisa dele ele teve que fazer no Brasil, porque aqui, como as leis são mais rigorosas em termos de quando você usa, células tronco, ele estava com uma combinação, e é um médico excelente também, e eu voto também em Deus, né, porque quando esse meu colega que estava no MD Anderson disse, eu conheço esses dois médicos, deixa eu falar com eles. O Emerson Perin, que é esse cardiologista, ele disse, diz para ela me mandar o currículo dela. Aí ele mandei o currículo, porque ele estava numa posição muito de prestígio. Esses são hospitais que você, para entrar, você tem que ter o crachá. Porque uma vez que você
está no time, você tem acesso, né, à informação privada dos pacientes. E é que os americanos, essa também, eles são muito de proteger a sua informação privada. Isso, assim, quem Uhum. é você, por que que você está aqui nesse time? Ele teve que meio que botar a mão para dizer, olha, eu estou trazendo essa médica, vai ser a visiting physician. Na história, o que eu quero voltar é que ele, assim, primeiro que ele não me conhecia, né? Então, por que que ele vai botar a mão no fogo para mim? Mas aí, manda meu currículo, esse meu amigo botou uma palavra para mim também. E olha só como Deus é poderoso. O meu diretor da minha faculdade de medicina, coincidentemente, era casado com a irmã do Emerson Perin. Então, quando ele viu meu currículo, ele falou: Ah, ela fez faculdade de medicina na PUC. Ele falou: "Ah, meu cunhado, o cunhado dele era cardiologista, é o diretor da faculdade de medicina e ele me conhecia porque ele foi meu attending, quando eu estava em Porto Alegre e tudo isso eu acabo vindo para Houston com ele disse, eu falei, o nome dele era Dr. Carlos Bodanese, cardiologista, ele falou, o Bodanese te conhece. Então ele está aí porque ele teve que realmente tipo ir na secretaria, ele teve que perder tempo comigo para mim poder ganhar meu crachá para ficar fazendo Uhum. ações no hospital. Mas Que incrível, né? é, Eu queria, assim, apontar três coisas que você tem falado, assim, que tá um padrão na sua história, que eu achei super importante. Uma é a persistência, você falou, tudo pra mim vem na segunda vez, né? E quantas portas fechadas, né, dificuldades e obstáculos você teve e não desistiu. Muitas vezes as pessoas, pra recomeçar aqui, no primeiro obstáculo já falam, ai, né, não é exatamente. pra ser e tal. Outra coisa que você falou, a sua fé, né? Que sempre ali buscando e tendo assim essa conexão com Deus, sabendo que ele conseguiria mover esses detalhes, esses players, né? E aí te conectou depois, né? Por terceiro, essa questão das conexões, né? Das pessoas, dos brasileiros que estão aqui que te ajudaram. Me Que eu acho ajudaram. incrível isso, né? Foi Porque muitas vezes incrível tem e competição, eu acho mas isso que é tem muito. pessoas que ajudam. E eu também penso, porque esses brasileiros estavam em posições de prestígio e eram bem conhecidos, então pessoas assim de altíssimo nível, né? E eles me ajudaram, porque também não é porque você é brasileira que eles vão, é brasileira, vem. E, e foi assim, como eu disse, Deus abriu os caminhos, porque o Emerson, na verdade, foi o primeiro, acho que me aceitou. Porque até pessoas me disseram, mas tu não quer ser oncologista, por que que tu está fazendo cardiologia? Mas não interessava o que que eu estava fazendo. O que interessava é que eu teria que ter cartas de recomendações de pessoas acadêmicas nos Estados Unidos. E E aí acrescentar mais tempo no, já chegar onde realmente você queria chegar. E foi um ano que eu fiquei fazendo rotação no Centro Médico de Houston, que é uma coisa fantástica, né? O Centro Médico de Houston tem mais de 100 hospitais. E ali onde está o MD Anderson, tem o Baylor, o Hospital Ben Taub, que é um hospital que eu também acabei. Daí eu fui conhecendo, aí eu fiz uma network, fui conhecendo pessoas e no final de um ano eu tinha 6 cartas de recomendação. Como que é o seu trabalho aqui no dia a dia, né? Como que você ajuda os pacientes? Fala um pouco mais. É, sim, então. Eu me sinto muito privilegiada, porque o nosso centro de oncologia é bastante, assim, a gente tem bastante paciente e cada dia é uma jornada né, eu acabo vendo uns pacientes um pouco mais avançados que os meus colegas, isso pela natureza de ter sido estrangeira, de não ter feito escola de medicina aqui. Então, existe também um pouquinho de uma barreira que você torna um grupo bem de prestígios, mas, por exemplo, o que acontece é a network do referral, quem refere para você. Então, como os meus colegas já treinaram aqui, são daqui, eles já conhecem os cirurgiões, todo mundo. Então, para você entrar nesse nicho, demora, tipo assim, até para mim conseguir onde eu estou atualmente, eu foram 2 tentativas para mim conseguir entrar com eles, porque quando eu vim para Dallas, eu estava num grupo e o meu grupo se desmanchou. E aí eu tentei entrar nesse grupo que eu estou hoje. Na época, eles não me conheciam. Então,
eles não Olha lá, a segunda tentativa, tudo dá certo na segunda. não, a segunda tentativa, exatamente. Tudo. Por isso que eu digo para os meus filhos, não desistam, porque às vezes é isso para você chegar onde você chegar, vai ter uma resistência. Então, eu consegui entrar nesse grupo e, sim, que eu quero voltar para você quer falar da minha prática. Eu acabo vendo os pacientes mais avançados, porque é o paciente mais difícil. E eu gosto disso, porque quando os pacientes estão mais assim, estágio 4 esse que é o paciente que está precisando da sua ajuda, né? Que tá... Então, Uhum, a minha prática, eu vejo muitos casos assim mais difíceis que assim, normal, mas essa parte minha também, eu sempre, nunca tento, essa coisa de dizer o prognóstico. Os pacientes me perguntam, qual é o meu prognóstico? Eu digo, eu não sei, essa é a verdade. Porque eu sei a esperança, eu falei assim, eu não sei o futuro. Eu sei que agora, quando você tem estágio 4 nós não temos todas os tratamentos que a gente pode dizer, ó, vamos erradicar o seu câncer. Mas eu sei, mas a nossa finalidade é que você continue vivendo, né? Vamos viver com qualidade e o futuro está na frente, se a gente conseguir chegar lá. Porque desde esses anos que eu estou, já fazem 20 anos que eu estou nos Estados Unidos, quanta coisa mudou, quanta coisa evoluiu, quanta coisa. Por exemplo, vou te contar um caso de uma brasileira rapidamente. Eu tenho uma paciente brasileira de Brasília, que ela é minha paciente nova. Eu tenho ela há alguns meses, porque a jornada dela começou em 2019. Ela morava em Maryland. Ela nunca fumou, teve câncer de pulmão. E ela, não. no diagnóstico dela, ela tinha metástases no cérebro. Que metástases no cérebro é uma das coisas mais difíceis de tratar. E, antigamente, o prognóstico era, no máximo, a pessoa sobreviveria 1 ano. Então, essa senhora, que é uma senhora também de fé, essa é outra coisa que ela foi diagnosticada com estágio 4. Nós estamos em 2025, são 6 anos, foi exatamente 6 anos. Em abril de 2019, ela foi diagnosticada em Maryland e vários tratamentos. Então, se. Por isso que eu digo, eu não sei o futuro, eu não vou dizer para um paciente, porque a medicina está evoluindo muito rápido. Eu acho que a cura do câncer está muito próxima, a cura dos está chegando, porque a gente conseguiu entender como as células se dividem, quais são o metabolismo, as rotas metabólicas que ativam a proliferação. E agora, uma coisa que se tornou muito importante é a imunoterapia, né? A imunoterapia aqui revolucionou, porque você não está usando quimioterapia com as drogas tóxicas, você está usando uma medicação que vai ativar suas células T, que reconhece a célula tumoral, e assim você dá um boost, né? Dá um fertilizante nas suas células T, e ela ensina como combater o câncer. E tenho vários casos agora também de pessoas, eu tenho 5, 6 casos que eu tive que dar o primeiro tratamento no hospital, porque eles não conseguiam nem caminhar, não estavam. E a gente fez a imunoterapia e eles estão de volta à vida. E, tipo, é uma coisa assim tão Que maravilha. recompensante que evoluímos tanto. E eu penso que vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais fazer a quimioterapia. A quimioterapia é um tratamento Ah, tóxico, né? Porque você mata a célula, mas ela não é tão só para células cancerosas, as células do corpo, o cabelo cai, então, às vezes as pessoas me perguntam, vou ficar careca. é muito agressivo, né? É agressivo e as pessoas sentem aquele impacto da quimio, né? Principalmente alguns dias depois que você fez, assim, o seu corpo fica... Mas a gente tá evoluindo, a evolução tá chegando, tá chegando, tá chegando. E eu penso que vai chegar um dia que o meu, não sei quando, mas talvez quando eu tiver um netinho, vai dizer, "Te lembra, vovozinha, quando a senhora fazia quimioterapia, aquelas coisas que o cabelo caía, vai chegar um tempo que a gente não vai precisar mais disso. Que tá ficando,
muito desenvolvido, muito desenvolvido. Amém. É. Deus te ouça. Então, Amém. essa Vai senhora ser maravilhoso. brasileira, 6 anos, com estágio 4, que era uma coisa que não, quando eu comecei na oncologia, não acontecia. Hoje em dia, por isso que quando os pacientes me perguntam, eles perguntam isso às vezes. Muitas vezes eu já aprendi isso. Eles perguntam, mas ninguém quer ouvir o negativo, né? Então, você vai dizer, eu penso que você tem 2 anos para viver. Ou... hoje em dia, eu aprendi, né? Não falo mais. Quando eu era mais jovem, a gente dizia, dava uma ideia, mas aquilo fica impregnado na cabeça da pessoa. Eu falei, o seu destino é entre você e Deus. Então, eu penso, não, eu não sei tudo. E eu gosto, às vezes, de digo para eles, eu não sei. E eles olham assim, você não sabe, você é... Eu falei, eu estou falando a verdade. Eu falei, eu sou uma educated guess, né? Eu sou uma pessoa que estudou mas eu falei, você não estava naqueles estudos lá quando a medicação foi aprovada. Você não estava ali. Então, às vezes as pessoas respondem diferente. Às vezes também as pessoas me perguntam muito, como é que vai ser? O que que eu vou sofrer? Como é que eu vou sofrer? Como é que vai ser esse meu tratamento? Aí eu digo para eles, olha, eu posso te dar uma ideia generalizada de quais são os sintomas comuns, mas eu falei, como? Às vezes eu faço analogias para eles e digo, nós sabemos tudo hoje em dia de como é que um nenê nasce. Então, quando a mulher está esperando o nenê, ela vai lá, né, aquele nenê vai nascer. Agora, qual vai ser a experiência específica daquela mãe na hora que o nenê vai nascer? Qual é a dor? Vai ser cesariana? Como vai ser? É uma experiência pessoal, individual da pessoa. E eu procuro, às vezes, uma das coisas aqui que a gente, eu sou obrigada a fazer. Eu sou obrigada, cada pessoa que faz quimioterapia, eu tenho que falar sobre as drogas que você vai usar e eu tenho que te dizer quais são os efeitos colaterais. Eu tenho que marcar no computador que eu fiz isso. Se chama Chemotherapy Teaching. Eu detesto fazer isso. Eu detesto fazer porque eu não quero botar na sua cabeça quais são os efeitos colaterais. Eu quero dizer, esse é o seu tratamento, nós vamos fazer o tratamento para você melhorar. Eu não quero ficar aqui no negativo. Eu falei, eu vou estar aqui, eu vou lhe dar a mão, nós vamos nessa jornada, e eu vou estar aqui 100% do tempo com você. Eu vou estar 24/7. Eu digo para os meus pacientes, você tem acesso a mim. E nós vamos ter um plano. E a minha enfermeira geralmente nunca tira férias quando eu tiro. E pelo menos ela conhece os pacientes também. Então, eu digo, o câncer, ele é difícil, as pessoas, é o medo, né? Aquele medo que a pessoa, pô, eu tenho câncer. Mas eu falei assim, eu sempre digo, a sua fé tem que ser maior que o medo, não? Hum, Faith more than the fear. E eu digo, porque aqueles que bitem o ódio é aqueles que você fica positiva, você tem aquela energia, good vibes, energia positiva. Então, no dia, primeira vez que o paciente entra na minha sala, eu sempre vou enforçar o positivo. E quando eles perguntam quais são os efeitos colaterais, eu falo, não te preocupe tanto. Eu vou estar aqui. Qualquer coisa que você sentir, você me liga que eu vou te dizer o que que é. Não é que eu não queira esconder deles, mas eu também, às vezes, os pacientes Às vezes a pessoa nem vai ter. nem vai E ter. outra coisa Você é a questão vai, isso que você está falando é gerar esperança, já- né? Que inclusive na terapia é um dos principais fatores de resultados, né? Quando a pessoa tem esperança que ela pode melhorar. tem Agora, esperança. se você já mata tudo ali no A começo e esperança começa a de comer e falar. começa a tudo- falar dos efeitos colaterais. Então, às vezes, o paciente, essa é uma coisa que você diz, qual é a diferença do paciente? Eu tenho uma paciente, uma população latina, hispânica muito grande, eu tenho americanos também e tenho brasileiros. Os brasileiros, caros, é uma proporção pequena, porque não tem muito brasileiro. E, às vezes, também, essa minha paciente que eu estava te contando na história, os pacientes americanos, eles são mais, assim, estruturados para. Eles querem saber dos efeitos colaterais. Eles vêm assim já vêm com uma listinha cheia com as perguntas. O latino, ele já é mais. Você, doutora, eles às vezes eles dizem, a senhora me diz o que eu tenho que fazer, eles
já não são tão assim de perguntar, oh, me diga quais são aí a lista dos efeitos colaterais dessa medicação. Eles já confiam mais. Então, essa é uma diferença, por exemplo, que eu acho do paciente brasileiro e latino, de uma maneira geral, para o americano, que eles querem que você disseque toda a informação sobre aquela medicina, o que que vai, eles já querem ter assim uma previsão do que vai acontecer, que você já diga tudo em 15 minutos, o que vai ser. Como essa parte dos efeitos colaterais, eu não gosto, porque eu não gosto de falar do negativo, eu gosto de falar, esse é o seu tratamento, é o melhor que a gente conhece na atualidade e vai funcionar, eu falei. E se a gente tiver, a gente, como você disse, às vezes as pessoas nem têm efeitos colaterais. Às vezes tem, porque você coloca isso na cabeça, coloca na cabeça. Então, Já essa é uma fica parte como, né, self-fulfilling prophecy, né? Se você que já eu, acha que vai acontecer, daí é, acontece mesmo. e você tem que documentar que você conversou, você falou para o paciente já ter aquela expectativa de que se alguma coisa for errada, ou você falou antecipadamente para o paciente. Se Eu não, eu vou pensar que isso não vai acontecer. Se acontecer, eu vou estar ali do lado, vou ajudar o paciente a navegar com isso. Então, eu prefiro não falar. Isso é uma das coisas da diferença. Eu gostei muito, assim, da sua disposição de trabalhar com casos críticos, né? Com os pacientes mais difíceis, com talvez que não tenha prognose tão boa, né? Não faz. Porque é, isso, eles são os que mais precisam de ajuda, e a gente até falou sobre a questão de liability aqui nos Estados Unidos, né? Muitos médicos às vezes recusam pegar casos graves, casos difíceis, porque não querem ter, né, a liability de lidar com isso. E você não se move assim, né? Você se move mais por uma força espiritual, né? Por querer realmente ajudar, e quem Ajudar, vai vou decidir botar o isso é meu Deus. melhor, eu sempre vou botar o meu melhor ali, vou tentar ajudar a pessoa mesmo. Mas, às vezes, todos nós na medicina sempre vai ter um paciente que você, por algum motivo, às vezes, eles, esse é às vezes, um paciente difícil que quando tem o estágio terminal, que infelizmente você não vai conseguir salvar aquela pessoa, às vezes eles projetam aquela. Não, eles estão angustiados, estão bravos com a situação em você, né? Não Sim. foi a doença, mas foi você. Isso é raro, mas todos nós, no meu centro de oncologia, você vai ver, se você olhar todos os nossos reviews, tem 10 boas, mas tem um ali que diz, ela não fez tudo o que podia, não sei. Eu sou muito assim, o paciente é quase como uma parte da minha família, porque outra coisa que eu não vi nos Estados Unidos, aqui os pacientes te dizem muito, eu amo você, I love you, I love you. Para mim, eu amo eles, mas era assim, I love you, era uma coisa assim de falar para minha família, e aqui eles te conheceram assim, quando eu comecei na minha carreira, era muito difícil para mim falar, I love you para o meu paciente, sabe? Mas agora eu já me acostumei, agora eu já falo para eles, porque eles te dizem, we love you, we love you, we love you. E agora porque para mim tem que ser vindo do coração, que ele tem que ser real, não posso falar só como, eu dou tchau para você. Se eu falar I love you, é porque eu love you, né? I care for you, you know? E é uma coisa que para mim, assim, no começo eu falava, por que que eles falam tanto isso, né? Mas hoje em dia eu já não tenho mais realmente eu abraço meu paciente, e aqueles que são. Eu tenho uma coisa que é minha pessoal, eu não digo que é brasileiro, porque eu sei que tem muitos brasileiros. Eu tenho um problema com manejamento do tempo, né? Eu começo a falar, 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 e daí eu tô com aquele paciente que eu me esqueço que tem já 10 esperando, e isso é uma coisa que com o tempo, agora, claro, já estou mais conhecidos, os pacientes já toleram mais e tudo mais, mas eu tive um pouco de. Porque eu me esqueço, eu não fico aquela coisa, 15 minutos o próximo, 15 minutos o próximo. Então, eu tive pacientes É que. um relacionamento, né? Do tempo, porque. Então, é claro que você tem um número de pacientes que você tem que ver, então tem que ter um pouco de regra, né, do tempo. Mas às vezes, quando eu estou com aquele caso, eu estou ali concentrada, eu me esqueço
Aí minha enfermeira vai e bate, ó, doutora, tem que ir no próximo. Ó, continuamos, né? Mas aí os pacientes, os que estão esperando, quando eles me conhecem pela primeira vez, eles não têm tanta tolerância com o atraso, né? Por que tá tão atrasado? Mas aí, quando eles me conhecem, que eles sabem que eu vou estar lá, e às vezes eles me dizem, eu tô com uma dor de ouvido, será que a senhora pode olhar? Aqui na América, por exemplo, os meus colegas, eles não vão dedicar tempo a qualquer coisa que não seja da área deles. Ó, eu tô com a pressão alta, será que... Mas eu penso, eu sou médica, claro, eu me tornei especializada, mas eu falei, você chegar no meu consultório e a minha paciente e a pressão está altíssima e eu não, eu digo, não, isso não é problema meu, você vai lá, ó, liga para o seu doutor primário e o seu doutor primário vai te dar. E às vezes os pacientes, claro, é outra coisa do sistema agora é um pouco difícil, né? Um pouco não, para os pacientes. Então, eu estou aqui, você está na minha frente, a pressão está alta, eu digo, ok, eu vou te dar uma medicação, um mês, e você tem um. Você começa, amanhã você liga para o seu doutor primário, diz que eu comecei você. Porque talvez se eu não der nada para o paciente vai para casa, tem um AVC, tem um stroke, alguma coisa, eu vou dizer, pô, ela estava na minha frente, eu não fiz nada, que médica sou eu? É, Você tem que é. olhar o paciente como um todo, não é só o câncer ou a parte Só aquela parte, né? exato. Eu penso, É, a medicina está muito segmentada, né? Muito indo por partes em vez de. Isso é bem legal, né? Um diferencial, assim, que você oferece. Se uma é, pessoa quiser ser seu paciente, como que ela faz para entrar em contato? então, eu estou no Texas Oncologia de Plano, né? Se você colocar meu nome na internet, né? Virginia Cancela, vai aparecer ali o meu endereço e tudo mais ali, tá? Santos. Tem toda a minha biografia, minha informação. Então, se você colocar, vai aparecer o meu número do meu centro de oncologia. Eu Ótimo. posso falar forever. E nem contei, eu tenho muitos casos de Ah, é situações. uma carreira muito rica, né? Um dos objetivos do podcast é não só a parte da carreira, né, de entender como que a pessoa conseguiu fazer essa transição e trabalhar aqui, chegar numa posição de privilégio e prestigiada como você chegou, mas também como é a prática aqui, né? E esses desafios, todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos. Então, num próximo episódio, adoraria que você voltasse para de repente focar mais ali na parte prática, porque eu acho que isso enriquece muito. E assim, só de saber, né, que tem uma pessoa que fala português, que tem um coração, assim, pelo trabalho que faz, que é uma pessoa temente a Deus, eu acho isso maravilhoso. Então, eu vou deixar o seu contato na descrição do episódio. Te agradeço de coração pelo seu tempo, por compartilhar sua história, sua experiência, doutora Kinsella. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de conversar e falar um pouco do dia a dia aqui. Estamos aí para ajudar, se tiver um paciente que quer, né, aquela calor humano mais um pouco mais acentuado, estamos aí.